Olá, amigos da noite. Hoje embarcaremos em uma viagem serena e contemplativa, explorando as complexas tapeçarias da antiguidade. Preparem-se para um mergulho em histórias esquecidas, envoltas em névoa e sussurros do passado. Antes de nos acomodarmos para esta jornada, se o que faço aqui ecoa em sua alma, por favor, deixe um gostei e considere inscrever-se. E que tal compartilhar de onde você nos ouve e que oração aí? É sempre fascinante sentir a conexão com cada um de vocês em cada canto do mundo. Agora, sutilmente, apaguem as luzes. Talvez liguem o ventilador para aquele suave zumbido ao fundo. E juntos, vamos deslizar para a noite. O majestoso Coliseu Romano, uma arena onde a justiça era uma quimera, leões famintos rondavam e a delicadeza era lançada à areia junto com os condenados. Este monumento não foi erguido para a camaradagem esportiva, mas para o espetáculo, e talvez como estratagema imperial para adiar a tediosa papelada. Hoje, nossos estádios ecoam gritos por gols, os romanos por clamor. Se alguém adentrasse o Coliseu esperando equidade, a desilusão seria tão profunda quanto de um piquenique sobre uma tempestade furiosa. A multidão não buscava equilíbrio, não almejava ver quem lutava com maior destreza. Queriam testemunhar quem sucumbia com maior dramatismo, com braços que se agitavam em desespero e expressões faciais tingidas de tragédia. Era uma definição robusta de entretenimento. Sim, ocasionalmente, um combate perfeitamente orquestrado entre dois gladiadores experientes acontecia. Mas era nos atos de abertura que a verdadeira essência se revelava. Criminosos, cativos ou infortunados que por acaso deviam a algum senador influente. A estes era concedida o equivalente a uma colher afiada e a instrução de serem dramáticos. E dramáticos eles eram. O Coliseu transcendia a mera estrutura de um estádio. Era uma forma de catarse cívica. A vida na Roma Antiga era um turbilhão de estresse, pestes, escassez de grãos e ocasionais incêndios. Observar o dia excepcionalmente infeliz de outrem, em um ambiente controlado, era como as pessoas lidavam. E era gratuito. Financiados pelo imperador, os jogos eram um gesto público. Por favor, gostem de mim, em grande escala. Você recebia grãos, um assento e a visão de alguém fugindo de um elefante furioso. O que mais poderia desejar? Até a arquitetura ecoava a desigualdade. O imperador no pináculo, senadores em almofadas, e o restante em bancos de pedra sobre o sol escaldante. Os verdadeiros protagonistas na arena recebiam audiência. A equidade definitivamente não era prioridade de projeto. Não era uma disputa de esgrima, era o teatro de jantar da Roma Antiga, onde o jantar incluía leirões fritos e a peça terminava em gritos. Se você fosse um participante, sua medida não era a proporção de vitórias e derrotas, mas o volume do clamor da multidão quando você tropeçou e caiu diretamente em uma rede. Nada diz serviço público do que forçar um civil destreinado a enfrentar um profissional hartamente armado diante de 50.000 estranhos. No cerne da mitologia nórdica está uma dualidade cósmica, fogo e gelo. O próprio mundo nasceu do choque entre Muspelheim, o reino do fogo, e Niflheim, a terra da geada. Quando os dois colidiram no vazio primordial de Ginnungagap, faíscas voaram, literalmente. E desse caos surgiu o primeiro ser, Ymir, e, eventualmente, os deuses. Então, o fogo não era apenas essencial,
Era um criador e um destruidor. A figura do fogo mais temida na mitologia nórdica era Surtr, um gigante de fogo de Muspelheim, que, de acordo com a profecia, sairia durante o Ragnarok, o apocalipse nórdico, com uma espada flamejante na mão. Sua missão? Queimar o mundo até as cinzas. Dá para ver como o fogo não era levado levianamente. Em um nível mais terreno, os festivais de fogo marcavam as mudanças sazonais, especialmente o fim do inverno e o retorno do sol. Celebrações como Yule, que mais tarde se fundiriam com o Natal, eram profundamente centradas no fogo. Grandes toras eram queimadas por dias, o famoso tronco de Yule, representando o renascimento do sol. Quanto mais tempo ele queimasse, melhor sua sorte para o ano vindouro. Acender o fogo de Yule não era apenas aconchegante, era um seguro cósmico. Fogueiras também eram acesas durante os festivais de Midsummer, onde a luz estava no auge e os espíritos vagavam mais livremente. Saltar sobre as chamas, uma prática compartilhada com outras culturas, acreditava-se que concedia proteção, fertilidade e, possivelmente, a capacidade de impressionar sua paquera. E quando se tratava da morte, o fogo tinha a última palavra. Os funerais vikings não eram apenas longboats e arcos em câmera lenta, mas sim a cremação era comum. E acreditava-se que o fogo libertava a alma para Valhalla, ou Folkvanger, os reinos da vida após a morte de guerreiros e escolhidos. O fogo purificava, elevava e honrava. Era parte a Deus, parte transformação e parte um toque dramático. Em todo o mundo antigo, o fogo não era apenas doador de vida, era também um juiz. Podia aquecer seu lar ou incinerar seu legado. Para muitas culturas, o fogo se tornou o teste final, uma ferramenta de justiça divina, purificação espiritual e acerto de contas cósmico. E ao contrário dos tribunais modernos, não havia apelações. Na Índia antiga, o fogo não era apenas um deus, era também uma testemunha. Na epopeia aramariana, Sita, esposa do herói Rama, teve que se submeter a uma provação de fogo. Literalmente. Depois de ser sequestrada e resgatada, ela caminhou através das chamas para provar sua pureza. O fogo, o próprio Agni, não emergiu com um veredito de culpa, mas com um aceno divino. Ela saiu ilesa e, portanto, inocente. Uma bagunça de expectativas de gênero, sim, mas também um exemplo de como o fogo era visto como o árbitro final da verdade. Em Europa medieval e antiga, ideias semelhantes se enraizaram nos julgamentos por provação. Criminosos, bruxas ou infortunados com má sorte eram às vezes submetidos a testes baseados no fogo, como segurar um ferro brasado ou andar sobre brasas. Se suas feridas curassem limpas, eram inocentes. Se não, bem, você provavelmente não queria estar por perto para os argumentos finais. Embora esses julgamentos não fossem exatamente edificantes espiritualmente, eles mostravam a crença persistente de que o fogo poderia revelar a vontade divina. No zoroastrismo, uma das primeiras noções de fogo como julgamento surgiu no conceito da ponte Shinvat, o ponto de passagem para a vida após a morte. Na morte, as almas caminhariam por uma ponte fina como uma lâmina sobre um rio de metal derretido. Os que viveram corretamente a encontrariam tão suave quanto o leite morno. Os impíos, digamos que eles descobriram que o metal divino não tem calma. Até os astecas, que adoravam o fogo com devoção meticulosa, viam nele uma provação cíclica. Se sua cerimônia do fogo novo falhasse, o mundo poderia acabar. O fogo, antes um presente dos deuses, também poderia se tornar-se um método escolhido de aniquilação cósmica. Isso mantinha a humanidade humilde e talvez um pouco inflamável. Ao longo de todas essas tradições, o fogo se tornou um espelho.
O que você trazia a ele, verdade, culpa, devoção ou medo, era o que ele revelava. Seja em ritos sagrados ou provações aterrorizantes, o fogo era o exame final da alma. Na civilização maia, o fogo também desempenhava um papel fundamental em dedicações de templos e rituais reais. Templos recém-construídos eram despertados com fogo. Eles literalmente queimavam oferendas na câmara central para ativar a estrutura, como se convidassem inquilinos divinos a se mudarem. E se você fosse um rei, sua ascensão ao poder exigia ritos de fogo, incluindo queima de incenso e, às vezes, sangrias rituais, apenas para mostrar que você estava falando sério. Os zapotecas eram igualmente comprometidos. Seu deus do fogo, Cósio, estava intimamente ligado a tempestades e relâmpagos, e os festivais em sua honra incluíam fogueiras, danças e, ocasionalmente, a queima dramática de efígies simbólicas, uma espécie de pinhata divina com uma personalidade inflamável. Em todas essas culturas, o fogo era um diálogo com os deuses, mas também uma demanda. Era faminto e precisava ser alimentado, não apenas com toras ou resina de copal, mas com sacrifício. A fumaça não apenas subia, ela falava. Agora, vamos navegar no vasto Pacífico, onde ilhas pontilham o oceano como degraus de fogo. Para os antigos polinésios, o fogo não era apenas uma necessidade. Era uma história de origem, uma herança divina transmitida por deuses que viviam dentro das montanhas. No cerne de muitas crenças polinésias sobre o fogo está a deusa Pelé, o espírito tempestuoso dos vulcões, particularmente reverenciado na mitologia havaiana. Ela não era uma calma deusa do lar, cuidando gentilmente de sua panela de cozinha. Ela era uma força da natureza em chamas, que criava ilhas com sua lava e depois as destruía em um acesso de raiva divina. Respeitar o fogo nesta cultura não era opcional, era sobrevivência. Dizia-se que Pelé vivia na cratera Halemaumau, no cume do Kilauea, um dos vulcões mais ativos do mundo. Quando ele entrava em erupção, não era um desastre natural, era Pelé se expressando. Os fluxos de lava eram vistos como seus passos flamejantes, remodelando a terra de acordo com a vontade divina. As pessoas deixavam oferendas perto das crateras, flores, comida, cânticos, às vezes até cabelo ou unhas, porque, quando uma deusa está literalmente refazendo a geografia, vale a pena manter-se do lado bom dela. Os festivais de fogo na Polinésia assumiam muitas formas, mas um dos mais hipnotizantes era o Saamaué, ou Dança da Faca de Fogo, ainda realizada em lugares como Samoa e Tonga. Originalmente parte dos rituais guerreiros, a dança envolvia girar facas flamejantes enquanto pulava, capotava e, em geral, desafiava o bom senso. Não era apenas exibição, era uma exibição espiritual. A faca de fogo era vista como uma extensão da força interior, uma dança com o poder ancestral. No dia a dia, os polinésios usavam o fogo para cozinhar em fornos de terra, iluminar caminhos durante cerimônias e se comunicar com o mundo espiritual. O fogo era a ponte entre o visível e o invisível, o terreno e o divino.
Até os ritos funerários envolviam tochas sagradas e cânticos guiando a alma para os reinos ancestrais através do mar. Alguns ilhenhos acreditavam que os espíritos ancestrais viajavam na chama, visíveis no bruxulejo das tochas ou no brilho dos vagalumes. Ignorar ou manusear o fogo era arriscar ofender tanto deuses quanto fantasmas. Você pensaria que as terras frias da antiga Escandinávia seriam muito geladas e úmidas para rituais de fogo? Mas os nórdicos tinham uma relação com o fogo que estava longe de ser morna. Em uma terra de fiordes gelados e invernos eternos, fogo significava mais do que conforto. Significava sobrevivência, tanto física quanto espiritual. Mesmo nas práticas funerárias, o fogo desempenhava um papel crucial, mas cuidadosamente gerenciado. Os egípcios não cremavam. Isso era um pouco final demais para eles. Mas eles queimavam incenso e óleos sagrados durante os ritos de sepultamento. A fumaça que subia das oferendas era acreditada para levar a essência da alma para cima, ajudando a viajar com segurança para a vida após a morte. E se o cheiro agradasse aos deuses, melhor ainda. Os sacerdotes também mantinham chamas eternas dentro dos templos, particularmente aqueles dedicados a Ra, ou sua filha ardente, Sekhmet, uma deusa com cabeça de leoa que você realmente não queria irritar. Seus festivais incluíam rituais de fogo destinados a apaziguar sua natureza destrutiva. E sim, estes às vezes envolviam líquidos vermelhos para parecer sangue, porque os deuses egípcios amavam o simbolismo e o drama levemente teatral. O fogo no Egito não era caótico, era ordenado, celestial, radiante. Vinha com pergaminhos, hinos e horários complexos. Cada faísca tinha um roteiro. Agora, descemos para as selvas e planaltos da antiga Mesoamérica, onde o fogo não simbolizava apenas a vida, era o motor do cosmos. E manter esse motor funcionando exigia um pouco mais do que velas e bons pensamentos. Entre os astecas, maias e zapotecas, o fogo era uma força sagrada que governava o tempo, a agricultura e até o destino humano. Mas eles não brincavam com meros festivais. Eles tinham reinícios de fogo calendáricos. Entra a cerimônia do Fogo Novo, realizada a cada 52 anos, quando o calendário asteca completava seu ciclo sagrado. Uma espécie de bug do milênio cósmico, mas com apostas mais altas e menos profissionais de TI. À medida que a temida data se aproximava, todos os fogos domésticos eram extintos em toda a Terra. Cidades escureciam. As pessoas destruíam seus pertences, jejuavam, oravam e basicamente presumiam que o mundo poderia acabar. Então, à meia-noite, sacerdotes subiam uma colina sagrada e realizavam um sacrifício de coração. Somente depois que o coração era queimado e a nova chama acesa na cavidade torácica, sim, de verdade, o fogo era declarado renascido. A partir dessa única faísca divina, cada chama doméstica em todo o império seria reacendida. O fogo era renascimento, continuidade e validação cósmica. Se o fogo não acendesse, o sol poderia não nascer novamente, sem pressão. Agora, corremos literalmente para a Grécia Antiga, onde os festivais do fogo não eram apenas cerimônias sagradas. Eram competições atléticas completas. Porque quando os gregos honravam os deuses, eles não apenas oravam, eles corriam com fogo. A corrida de tochas, ou lampadedromia, era o evento principal. Imagine um revezamento sagrado, onde corredores passavam tochas acesas como bastões flamejantes por Atenas. E o objetivo não era apenas a velocidade, era manter a chama viva. Se você deixasse sua tocha cair ou apagar, desclassificado. Parabéns, você falhou com sua cidade e com o divino.
Essas corridas eram realizadas em homenagem a deuses associados ao fogo e ao conhecimento. Hefesto, o deus da forja, e Prometeu, o titã rebelde que famosamente roubou o fogo do Olimpo e o deu à humanidade. Um movimento audacioso que lhe valeu um castigo eterno de ter o fígado bicado por uma águia por Zeus, o que, na mitologia grega, conta como um leve tapa no pulso. A corrida de tochas não era apenas esporte, era um teatro ritual. Ao manter a chama acesa, os corredores simbolizavam a resistência da sabedoria divina transmitida aos mortais. Não bastava possuir o fogo. Era preciso provar que você conseguia carregá-lo sem se atrapalhar como um aprendiz desajeito na oficina de Hefesto. E não era uma corrida casual pelos olivais. As corridas eram frequentemente realizadas à noite, a única luz vindo das tochas flamejantes saltitando pela escuridão, lançando sombras sobre templos, colunas e gado confuso. O impacto visual era intencional. Os deuses estavam assistindo e você era melhor que fizesse parecer épico. Havia também camadas simbólicas mais profundas. O presente do fogo de Prometeu não era apenas calor ou combustível para cozinhar. Representava intelecto, transformação, rebelião. Ao honrá-lo com corridas de tochas, os gregos não estavam apenas reencenando um mito. Eles estavam sutilmente lembrando a si mesmos de sua própria e astuta desafio, sua busca pela civilização. Mesmo que isso viesse ao custo divino. Os vencedores recebiam uma coroa, ou uma pequena estátua, possivelmente até uma jarra de azeite, porque estamos falando da Grécia. Mas o verdadeiro prêmio era a glória e talvez uma trégua temporária de deuses irritados destruindo suas colheitas. Então, da próxima vez que você vir um revezamento de tocha olímpica moderna, saiba que não é apenas uma tradição esportiva. É um eco bruxulhante da reverência grega pelo fogo roubado, pela rebelião cósmica e pela arte atemporal de correr muito rápido sem queimar as sobrancelhas. Das corridas de tochas gregas, voltamos agora para o leste, para a Índia antiga, onde o fogo não foi roubado dos deuses. Ele era o deus. Conheça Agni, o deus hindu do fogo, que não era apenas uma divindade de calor e luz, mas um carteiro cósmico. Seu papel? Entregar oferendas da terra aos céus através do fogo, com perfeita confiabilidade, sem pacotes perdidos, sem linha de atendimento ao cliente. Em rituais védicos, as cerimônias sagradas da Índia antiga, Agni era a ponte entre humanos e deuses. Qualquer oração que se prezasse precisava de fogo. E não qualquer fogo. Ele precisava ser aceso corretamente, alimentado com manteiga clarificada, ghee, basicamente o néctar sagrado de todo o ritual, e acompanhado por mantras. Estes eram chamados yajnas, e eram tão importantes que os sacerdotes dedicavam suas vidas inteiras a dominá-los. Pense nisso como piromania espiritual, mas com muito mais incenso e menos reclamações de seguro. Em um yajna típico, um poço de fogo sagrado chamado Havan Kund era construído, muitas vezes em padrões geométricos intrincados, alinhados com forças celestiais. O fogo precisava ser trazido à vida usando atrito ou cânticos sagrados, sem fósforo à vista. E uma vez aceso, Agni se tornava vivo. Você não estava só observando um fogo, você estava fazendo contato visual com um deus. Mas isso não era uma ocasião única. Os lares mais devotos mantinham fogos eternos acesos, chamas que nunca se apagavam, passados de geração em geração. Se um fogo morresse, não era apenas inconveniente, era uma emergência espiritual.
Alguns até acreditavam que podia disturbar o equilíbrio cósmico. Imagine ser o sujeito que acidentalmente derramou água em uma chama divina. Ups, não cobre bem isso. Os festivais de fogo mais tarde evoluíram para carregar esse legado védico em celebrações sazonais, marcando transições agrícolas com fogueiras, cantorias e oferendas. Era alegria envolta em fumaça, purificação dançando em esparcos. E ao contrário de algumas tradições onde o fogo era mantido à distância, aqui ele era íntimo, vivo e profundamente respeitado. Agni não era temido como um incêndio florestal. Ele era honrado como um ancestral, uma testemunha de cada voto, cada nascente, cada alma que partia. Se a Índia antiga via o fogo como um mensageiro divino, o antigo Egito via-o como o próprio sopro do Deus Sol. O fogo aqui não era apenas um brilho, era a autoridade cósmica encarnada em Ra, o Deus Sol que percorria o céu em uma flamejante barca solar. E toda noite ele lutava contra uma serpente do caos no submundo, movido inteiramente por fogo celestial radiante, sem pressão Ra. Mas vamos focar nos rituais humanos, porque enquanto Ra cuidava do transporte solar, os egípcios também celebravam com chamas. O fogo não era usado para aquecimento, era um símbolo de purificação, proteção e renascimento. Templos eram desenhados para capturar o sol da manhã em suas câmaras mais escuras, como se os próprios deuses estivessem acendendo as luzes. O ritual fogo mais famoso, o Festival de Opet, ou o Festival Wep Rempet, que marcava o Ano Novo, não era uma contagem regressiva e fogos de artifício. Era um espetáculo de múltiplos dias, com sacerdotes, incenso, oferendas e, o mais importante, tochas cerimoniais carregadas em procissões. Estas não eram apenas para a exibição. O fogo representava a energia rejuvenescedora de Ra, retornando à terra, afastando a escuridão e as doenças. Era como um controle de pragas espiritual, mas com pirotecnia sagrada. Agora, da grandiosidade de Roma, vamos nos transportar para um tempo ainda mais antigo, onde o fogo não era apenas uma ferramenta, mas uma ponte para o sagrado. Imagine-se como um fazendeiro na antiga Irlanda. É 30 de abril e os ventos mudam. Você olha para as colinas e murmura para si mesmo. É hora de acender algo de novo. Bem-vindo ao Beltane, o antigo festival celta do fogo, que não era apenas sobre celebrar o início do verão, mas sobre sobreviver a ele. Enquanto as pessoas modernas aplicam protetor solar e reclamam do calor, seus ancestrais estavam ocupados empilhando madeira e conduzindo vacas entre duas fogueiras crepitantes. Por quê? Porque acreditavam que a fumaça podia purificar, proteger e, talvez, até impressionar os espíritos locais. Neste mundo, o fogo não era apenas uma ferramenta útil, era uma força viva, um mediador entre os reinos. Acendê-lo não era casual, era sagrado. Os druidas, os mestres espirituais da comunidade, eram os responsáveis pelas chamas. Eles entoavam cânticos, faziam gestos dramáticos e, eventualmente, conjuravam uma fogueira central conhecida como Fogo da Necessidade, o que era o que dava a origem a todas as chamas domésticas da região. Pense nisso como um botão de reset espiritual, mas com muito mais faíscas e menos manuais de usuário. Enquanto as fogueiras crepitavam, os aldeões conduziam seu gado, sim, as vacas e ovelhas de verdade, entre as duas chamas. Parece um pouco excessivo, mas isso era um seguro contra doenças e infortúnios. Quer que seu gado permaneça saudável e produtivo? Marche-os através do fogo. Quer permanecer fértil? Dê um salto ousado sobre as chamas você mesmo. Nada diz romance como um leve chamusco. E claro, havia dança, nu ou vestido, dependendo do ano e da quantidade de hidromel envolvida.
Casais podiam pular as chamas juntos para selar seu amor, enquanto dançarinos solo esperavam despertar algum tipo de casamenteiro divino lá de cima. Beltane era mais do que um festival, era um ritual de transformação sazonal, um aperto de mão flamejante entre mortais e o outro mundo. E uma vez que as fogueiras morriam, as brasas eram espalhadas pelos campos, espalhando a bênção da chama por toda a terra. Agora, deixemos as úmidas colinas das terras celtas e atravessemos para o coração árido e ensolarado da antiga Pérsia. Aqui, o fogo não era algo para dançar esperando que suas ovelhas ficassem saudáveis. Era uma presença divina, uma força sagrada que precisava ser alimentada, reverenciada e absolutamente não espirrada. Bem-vindo ao zoroastrismo, uma das religiões monoteístas mais antigas do mundo, onde o fogo não era apenas sagrado, era a própria verdade. De fato, eles o chamavam de Artar, um símbolo vivo de Ahura Mazda, a ordem divina do universo. Isso significava que o fogo não era apenas um convidado útil na cozinha, mas um representante brilhante do equilíbrio cósmico. Então, sem pressão. O centro da adoração era o Templo do Fogo, onde sacerdotes, conhecidos como magos, cuidavam de chamas eternas que ardiam por anos, às vezes séculos. Pense neles como zeladores divinos, com vestes, armados não com extintores, mas com feixes de sândalo e penas de águia para abanar suavemente. A ideia era que esta chama deveria ser mantida viva, ininterrupta, não poluída, intocada. Deixá-la apagar, isso era basicamente uma ofensa cósmica, um erro divino em escala lendária. Esses rituais de fogo não se limitavam à adoração estática. Durante grandes festivais como Sadeh e Shahar Shambe Suri, comunidades inteiras acendiam fogueiras em praças públicas para celebrar a criação, o renascimento e a batalha contínua entre luz e desordenação. As pessoas pulavam sobre as fogueiras, enquanto cantavam coisas como "Dê-me sua cor vermelha, leve minha palidez doentia", o que, sejamos honestos, é basicamente a versão persa antiga de Ano Novo, Vida Nova. Faíscas não eram apenas metafóricas nesses momentos. O fogo se tornava um mensageiro, levando pressões aos céus, enquanto também afastava demônios à espreita e qualquer má sorte que pudesse estar escondida debaixo do seu tapete. Até os ritos funerários evitavam que a chama tocasse diretamente os mortos. Por quê? Porque isso a poluiria. O fogo precisava permanecer limpo, puro e livre de julgamentos, como um terapeuta eterno que viu de tudo, mas nunca diz uma palavra. Na visão persa das coisas, o fogo não era algo a ser domado. Era um fio sagrado que conectava a humanidade ao projeto divino do cosmos. Uma chama quente e bruxulante, sim, mas também um lembrete flamejante para manter sua alma e sua lenha em boa ordem. As execuções não eram apenas punições, eram declarações. Traidores, rebeldes ou apenas pessoas que irritavam senadores poderosos eram despachados publicamente e teatralmente, muitas vezes com um enredo e encenação. Um dia você está em um pergaminho com uma opinião ruim. No dia seguinte, você está interpretando o herói caído número 2 em uma reencenação de um mito do qual você não pediu para fazer parte. E o imperador? Ele não estava apenas assistindo. Ele estava estrelando. Ele sentava no melhor lugar, naturalmente, bem no centro, com bastante sombra e perto o suficiente da ação para acenar pensativamente quando alguém era decapitado artisticamente. A multidão o observava tanto quanto as lutas.
Suas reações importavam. Se ele dava um polegar para cima, não era apenas um gesto, era uma manchete. Alguns imperadores usavam os jogos para conquistar favor. Pão e circo, lembra-se? Mantenha o povo alimentado e distraído, e eles não perceberão o orçamento do império desmoronando. Outros o usavam para intimidar. Uma execução pública aqui, um leão surpresa ali, tudo muito motivador. E se você tivesse a sorte de ser um gladiador popular, poderia até ser usado politicamente. Lute bem, e você era a prova da força de Roma. Recusou-se a morrer corretamente? De repente, você era um problema. Às vezes, eventos inteiros eram encenados em torno de narrativas políticas. Celebrando uma vitória militar? Ótimo, vamos reencená-la na arena, com figurantes e baixas reais. Recebendo um dignitário estrangeiro? Vamos mostrar a ele uma boa diversão com tigres. Nada impressiona um oficial visitante como um sujeito de armadura saltando sobre um hipopótamo. Então sim, o Coliseu era a coletiva de imprensa mais violenta de Roma. Cada respingo de areia e colapso dramático fazia parte da estratégia de comunicação mais ampla do império. Roma é forte, Roma é gloriosa, e Roma está definitivamente observando. Com todos os desequilíbrios, alçapões, porcos armados e conotações políticas, por que o Coliseu permaneceu aberto por tanto tempo? Simples. Roma era adicta a espetáculo. Não eram apenas shows, eram eventos culturais, ferramentas políticas, cola social e, ocasionalmente, terapia legalmente questionável para uma civilização que desesperadamente precisava de hobbies. O império era grande, complicado e frequentemente em chamas, às vezes, literalmente. Mas dê ao povo uma luta de gladiadores e, de repente, tudo parecia estável. A fórmula funcionou. Um cidadão entediado e sobrecarregado de impostos poderia reclamar da escassez de grãos, mas jogue-lhe um assento no Coliseu, um lanche e uma vista privilegiada de alguém lutando contra uma pantera de peruca, de repente, na vida não era tão ruim. Isso é construção de impérios 101. Distrair, deslumbrar e repetir. E os imperadores adoravam. Os jogos lhes davam índices de aprovação instantâneos. Quer conquistar a multidão depois de aumentar os impostos? Organize um festival de uma semana. Insultou acidentalmente o Senado? Solte algumas bigas flamejantes e tigres. Quer fazer um general se sentir inseguro? Faça com que seu inimigo interprete o herói em um mito reencenado e esqueça de dizer a ele que é uma metáfora. O Coliseu era o feed original de mídias sociais. Atualizações constantes, drama constante. Um lugar onde carreiras eram feitas, inimigos eram apagados e sua imagem pública poderia ser definida por um único gesto de polegar. Nenhuma sessão de comentários, no entanto, apenas aplausos estrondosos ou silêncio total, o que em Roma era basicamente um não gostei. Mas até os maiores impérios se cansam. Com o tempo, os jogos perderam variedade. Os animais mais difíceis de importar, a audiência menos deslumbrada. Quando Roma começou a desmoronar, até o Coliseu começou a aparecer notícia de ontem. Areia e pedra não duram para sempre, nem a capacidade de atenção. Ainda assim, o legado permaneceu. Mesmo hoje, lembramos do Coliseu não como uma arena esportiva, mas como um monumento a quão longe uma sociedade irá por um bom espetáculo. Não era justo, não era gentil, mas era inesquecível. Porque quando você constrói um estágio para 50.000 pessoas e o enche de fogo, ferro e política, bem,
Você não está buscando sutileza. Você está buscando a história. E não eram apenas animais. Às vezes, bigas rolavam para fora, às vezes, poços de fogo, às vezes, grandes construções de madeira destinadas a representar cenários mitológicos, como o submundo ou um vulcão mal feito, tudo projetado para manter a multidão engajada e os participantes profundamente confusos. Transformava o combate em teatro e o teatro em caos absoluto. Você não lutava apenas contra seu oponente, você lutava contra o chão, os adereços e sua crescente suspeita de que alguém nos bastidores estava rindo muito. Esses alçapões eram operados por equipes de escravos e trabalhadores sobre o palco, coordenando o tempo com a precisão de uma operação militar, ou pelo menos de um circo levemente caótico. Uma alavanca errada e, de repente, um urso aparecia na cena errada, ou pior, não aparecia de jeito nenhum, deixando dois lutadores circulando desajeitadamente um ao outro por 20 minutos. Para a audiência, era emocionante. Para os combatentes, era uma lição de humildade e atenção aos tornozelos. Porque no Coliseu, você não estava apenas enfrentando oponentes, você estava enfrentando a arquitetura, design de palco e o profundo compromisso do Império Romano em surpreender as pessoas com coisas desagradáveis. Se os deuses realmente favoreciam os corajosos, então certamente também apreciavam aqueles que conseguiam não cair por um alçapão no meio da pose de vitória. À primeira vista, os combates gladiador versus gladiador pareciam a parte mais justa do cronograma do Coliseu. Dois profissionais treinados, bem equilibrados, enfrentando-se diante de uma multidão em delírio, como um UFC antigo, mas com roupas melhores. Mas, é claro, esta é Roma, e a justiça, como sempre, era opcional. Enquanto algumas lutas eram parelhas para a tensão dramática e investimento da multidão, muitas outras eram arranjadas mais rapidamente do que uma campanha de reeleição de um político. Um lutador poderia ser um veterano experiente, com anos de experiência na arena. O outro, um novato aterrorizado que acabara de descobrir qual era a ponta útil da espada. E não se apegue muito à ideia de armas padronizadas. Às vezes, um lutador recebia um gladius e um escudo. O outro recebia uma rede e um tridente. Não porque fizesse sentido tático, mas porque a multidão gostava de variedade e alguém no planejamento de eventos tinha um talento para o caos. Esses emparelhamentos estranhos tinham nomes. O secutor versus o retiarius, o cara do tridente, era especialmente popular. Um tinha armadura, um grande capacete e equipamento tradicional. O outro quase não usava nada. Carregava um garfo de peixe glorificado e dependia de desviar para sobreviver. Era menos uma batalha de iguais, e mais o speed de pés descalços consegue evitar ser esmagado? Por que os desequilíbrios? Porque Roma amava o contraste. A visão de dois lutadores identicamente armados era chata, mas jogar um tanque blindado volumoso contra um esguio e quase nu lançador de cordas, agora isso é entretenimento. E se um gladiador tivesse uma crescente base de fãs ou um patrocinador para impressionar, a luta poderia ser inclinada a seu favor, não para que ele pudesse provar seu valor, mas para que ele pudesse parecer ainda mais cool enquanto vencia. Gladiadores não eram apenas lutadores, eles eram investimentos, marcas ambulantes. Se alguém tivesse uma sequência de vitórias dramáticas ou um estilo de luta distintivo, o império se inclinava. Fãs compravam estatuetas, crianças reencenavam suas vitórias. O merchandising não era oficial, mas existia. Então, sim, às vezes eles recebiam uma vitória fácil já para manter a lenda viva. O lutador perdedor, bem, ele era esquecível ou azarado, possivelmente ambos. Porque no Coliseu, o equilíbrio era ilusão. A audiência não vinha por espírito esportivo, vinha para ver alguém desfavorecido e, espera-se que, superado em manobras. E se essa pessoa de alguma forma vencer de qualquer jeito,
Agora, isso era uma história. Se você pensou que o Coliseu Romano era somente sobre espadas e areia, pense de novo. Era também sobre spin, e não o tipo que acontece quando alguém é atingido com muita força e cai numa espiral dramática. Não, isso era política. O Coliseu não era apenas um lugar para entreter as massas, era uma máquina de relações públicas feito sob medida para lembrar a todos exatamente quem estava no comando. Cada evento, cada luta, cada "ups, soltamos 2 tigres", fazia parte de uma mensagem imperial cuidadosamente orquestrada de obedeça ou então. Essas execuções não eram espontâneas. Eram agendadas, organizadas, cronometradas com a precisão de uma peça teatral. Os condenados, geralmente criminosos, desertores ou pessoas que haviam irritado o burocrata errado, eram trazidos para a multidão ver a justiça ser servida em voz alta e sem burocracia. Ninguém esperava drama. Não era uma luta, era um aviso. Não seja como este sujeito, dizia o Império. Além disso, por favor, saboreie suas azeitonas. E os métodos? Bem, digamos que eram criativos. Às vezes era rápido, um final limpo, e o show continuava. Outras vezes era desnecessariamente elaborado, especialmente se a pessoa tivesse virado notícia. Os romanos acreditavam que a justiça deveria ser eficiente, teatral e, idealmente, patrocinada por alguém de toga. A multidão, a essa altura, estava acostumada. Crianças pediam lugares melhores. Comerciantes vendiam lanches. Ninguém piscava. Se tanto, ficavam irritados quando demorava. "Vamos lá", alguém resmungava. "Estamos aqui apenas para as lutas de verdade." É isso que torna esta parte tão absurda. Para a audiência, as execuções eram apenas conteúdo de preenchimento. Como comerciais, só que, em vez de anunciar sabão, elas demonstravam por que você não deveria roubar um. E se isso parece perturbador, esse é o ponto. O Coliseu não era apenas uma arena. Era uma vitrine de controle cuidadosamente coreografada. Cada momento, incluindo o intervalo, era projetado para lembrar ao público quem tinha o poder e o que acontecia quando você o desafiava. Nos esportes modernos, os árbitros tomam as decisões. No Coliseu Romano, o veredito final vinha de milhares de espectadores suados que haviam comido pão demais e talvez já estivessem no segundo cálice de vinho. Sim, em Roma, a justiça era crowdsourced. Após uma luta de gladiadores, o perdedor nem sempre morria imediatamente. Se ele lutou bem, ou pelo menos se agitou com entusiasmo, a decisão final cabia à audiência. Ele viveria para lutar outro dia ou se tornaria um conto de advertência para futuras táticas. Entram os polegares. Você provavelmente já ouviu falar do famoso polegar para baixo significando morte. Exceto reviravolta. Historiadores não têm certeza total sobre qual polegar significava o quê. Algumas fontes dizem que o polegar para cima significava execução, como uma espada sendo desembainada. Outras dizem que o polegar para baixo significava embainar a blama, ou seja, misericórdia. E outros argumentam que os gestos nem eram sobre polegares, mas sim acenos de mão mais vagos que faziam os gladiadores desejarem que os romanos tivessem inventado placares. De qualquer forma, a reação da audiência importava. E eles não eram tímidos. Vinham ao Coliseu prontos para aplaudir, baiar e gritar opiniões não solicitadas para pessoas que, literalmente, lutavam por suas vidas. Era o Yelp antigo, só que com mais túnicas e menos estrelas. Se um lutador fosse chato, ele poderia receber silêncio, o pior resultado possível. Se fosse emocionante, a multidão rugia por misericórdia ou punição, ou ambas. Era um pouco confuso honestamente, mas muito barulhento. Alguns gladiadores buscavam favor. Eles se apresentavam para as arquibancadas. Tinham fãs. Sim, verdadeiras bases de fãs. Certos lutadores eram conhecidos pelo nome, e alguns até tinham merchandising. Ok, não merchandising oficial, mas as pessoas usavam entalhes deles. Mesma ideia.
E se o imperador estivesse presente, a política ficava intensa rapidamente. Ele podia anular o voto da multidão, concedendo misericórdia ou insistindo em execução. De qualquer forma, ele estava lendo a sala como um comediante stand-up, mas com apostas mais altas e menos piadas. Bem, dependendo do imperador. Então, enquanto os jogos pareciam caos, eram estranhamente democráticos, pelo menos para os lutadores. Se você entretinha, tinha uma chance. Se não, bem, a multidão estava pronta para votar com suas vozes, suas mãos e às vezes com seus sanduíches. Porque no Coliseu, a sobrevivência não era apenas sobre habilidade. Era sobre dar um bom show ao povo e esperar que eles estivessem de bom humor. De todas as criaturas que você poderia esperar enfrentar no Coliseu romano, leões, tigres, aquele cara com uma rede, o provável javali não estaria no topo da sua lista. Mas, em Roma antiga, porcos não eram só comida. Eram parte do entretenimento. E não de uma forma fofa de zoológico de fazenda. Javalis vegetais não eram brincadeira. Eram arietes florestais musculosos, com presas e cascos. Pense neles como as bolas de boliche irritadas da natureza, com menos misericórdia e mais impulso. Agora, imagine um desses atacando você diante de uma multidão aplaudindo enquanto você tenta parecer heróico em uma saia de couro. Gladiadores eram treinados para muitas coisas, mas estratégia contra porcos não estava no topo do currículo. Às vezes, os javalis eram usados em caçadas de animais, venaciones, liberados na arena para os gladiadores abaterem com lanças. Outras vezes, no esforço de manter as coisas emocionantes, os javalis eram introduzidos no meio do combate como convidados surpresa. Nada animava um duelo no como um porco de 130 quilos correndo pelo palco sem ser convidado. Em algum evento, registros descrevem um animal tão agressivo que ele atravessou adereços, ignorou seu tratador e quase atropelou a primeira fila. Os romanos adoraram. Nada diz ótima financiação pública como carne de porco voando. E se você está se perguntando como isso conta como entretenimento para a multidão romana, a imprevisibilidade era o ponto. Um leão era majestoso, um tigre era aterrorizante. Mas um javali, isso era hilário, especialmente quando alguém subestimava o bicho. Até os imperadores entravam na ação. Alguns organizavam caçadas temáticas, exibindo suas coleções de animais exóticos, incluindo porcos particularmente ferozes, justamente para provar o quão bem abastecido seu império estava, tanto em toucinho quanto em bravura. Os gladiadores, enquanto isso, estavam principalmente tentando sobreviver. Você podia treinar para contra-atacar uma espada. Você podia antecipar um humano. Mas um javali vegetal? Isso era puro caos em forma de porco, com presas que transformavam joelheiras em perigo. E na grande tradição do entretenimento romano, ninguém fazia a pergunta importante: deveríamos estar fazendo isso? Eles só perguntavam: podemos encaixar mais um javali nesta cena? Spoiler, podiam, e muitas vezes o faziam. O piso da arena não era um trecho comum de areia. Sob ele estendia-se um labirinto de túneis, cajas, elevadores e polias, tudo cuidadosamente projetado para arruinar a tarde de alguém. Essas maravilhas mecânicas permitiam que a equipe de palco elevasse animais, adereços, ou às vezes cenários inteiros para a arena com um timing teatral inquietante. Você é um gladiador no meio da luta, suando sobre o sol romano. E quando está por ir a vencer, bum! O piso se abre e de lá sai um leopardo. Não fazia parte da luta. Era apenas conteúdo bônus. Isso não era acidental. Os planejadores de eventos romanos, sim, era essencialmente um trabalho real. Adoravam surpresas. Por que ter um duelo normal se podia transformá-lo numa pista de obstáculos com leões escondidos? E aqui está a reviravolta. Ainda não era uma luta justa, apenas na direção oposta. Às vezes, os animais estavam doentes, drogados ou famintos para tornar as coisas mais gerenciáveis. Outras vezes, eram simplesmente despejados no caos, sem saber se deveriam atacar
ou fazer uma audição para uma tragédia. Não que importasse, o objetivo não era a sobrevivência, era o espetáculo. A multidão se importava com os animais? Não particularmente. Se um rinoceronte conseguisse lançar um homem no ar como uma moeda decorativa, eles aplaudiam. Se o homem, de alguma forma, vencesse, eles aplaudiam mais alto. Não havia perdedores, apenas entretenimento. E, ocasionalmente, os animais se uniam. Em um relato, um urso e um leão supostamente ignoraram os humanos e começaram a lutar entre si. A multidão adorou. O organizador provavelmente foi promovido. Não era caça, não era combate. Era o que acontece quando o império fica rico o suficiente para inventar novos hobbies e entediado o suficiente para transformar a cadeia alimentar em teatro de improviso. A essa altura, o Coliseu Romano havia estabelecido um tema: pegar algo brutal e, de alguma forma, torná-lo mais estranho. Mas quando queriam realmente impressionar a audiência, mergulhavam na mitologia. Por que simplesmente executar alguém quando você podia recriar uma lenda ao fazê-lo? Essa deliciosa tradição era conhecida como charadas fatais. Não um jogo, infelizmente, mas uma forma de execução pública que fundia narrativa com sentenças criativas. Imagine um homem condenado vestido como Ícaro, amarrado em asas falsas e empurrado de uma plataforma. Não, ele não voou. Não, não foi sutil. Os romanos amavam a mitologia. Deuses, heróis, finais trágicos. Então, em vez de lidar discretamente com criminosos, eles reimaginavam suas mortes como performances. A audiência não estava apenas assistindo à justiça, estava assistindo à arte violenta financiada pelo Estado. Tomemos a história de Prometeu, por exemplo. No mito, ele é acorrentado a uma rocha e tem um certo problema recorrente com uma águia. No Coliseu, eles pulavam a rocha e usavam adereços de palco, mas a águia, essa parte era real. Ou Orfeu, o músico trágico que tentou resgatar sua esposa do submundo. A versão romana é um homem de túnica com uma harpa, atravessando a arena. E então, alguém silenciosamente solta alguns animais grandes e extremamente desinteressados. Não terminava com música. A multidão, é claro, adorava. Finalmente cultura e entretenimento tudo em um. Você podia se sentir refinado por reconhecer o mito e ainda apontar e rir quando o sujeito com a peruca de Apolo tropeçava em suas sandálias. Essas performances eram precisas em relação às histórias originais? Nem um pouco. Mas a precisão não era o objetivo, o espetáculo. Se lembrassem da trama corretamente, ótimo. Caso contrário, eles simplesmente inventavam uma nova versão onde Hércules perdia um pé. Para ser claro, não eram peças de teatro. Os artistas não eram atores. Eram pessoas que haviam sido sentenciadas à morte e agora eram esperadas para ajudar a dar vida a uma história antes de sair dela no ato final. Sem chamada de cortina, sem aplausos, apenas um aceno bem cronometrado do imperador e uma multidão satisfeita que agora se sentia um pouco mais culta, apesar do fato de alguém acabar de ser zeusificado de um andaime. Quando você acha que o Coliseu não poderia ser mais extravagante, Roma disse: e se o transformássemos em um lago? Sim. Em vários momentos da história inicial do Coliseu, abrigou batalhas navais simuladas, chamadas naumaquia. Porque quando você já transformou execuções em teatro, o próximo passo lógico é simular uma guerra marítima em um edifício que definitivamente não fica perto do mar. Engenheiros romanos, que claramente tinham talento e muito tempo, descobriram como inundar o piso da arena, não com simbolismo, mas com água real, aquela que faz os barcos flutuarem e marinheiros inexperientes entrarem em pânico. O plano era simples: encher o piso, jogar alguns navios e encenar uma batalha com pessoas reais, que muitas vezes estavam menos informadas sobre remar do que a própria audiência.
Às vezes, essas batalhas simuladas recriavam famosos confrontos marítimos. Outras vezes, eram simplesmente equipes de cativos instruídos. Remem, lutem e tentem não parecer que nunca viram um remo antes. E vamos falar desses barcos. Eles eram menores que os navios de guerra reais, é claro. Tente encaixar uma frota inteira em um anfiteatro e veja até onde você chega. Mas eles ainda eram enfeitados com pintura, bandeiras e armas muito reais, o que significava que havia uma boa chance de alguém cair na água, ser empurrado ou simplesmente pular, porque parecia a melhor opção. A audiência assistia de cima como passageiros de cruzeiro assistindo a um incêndio num buffet, igualmente confusos e encantados. Ninguém realmente se importava com táticas navais. Queriam ver se alguém caía do barco de forma dramática. Pontos extras se gritassem alguma coisa poética enquanto o fizessem. E sim, havia momentos de drama. Navios colidindo, lutadores saltando entre decks, pessoas acidentalmente cutucando seus aliados com lanços. Honestamente, era menos estratégia naval e mais caos flutuante com fantasias. Eventualmente, o Coliseu parou de inundar-se para esses shows, provavelmente porque, ao que parece, água e concreto antigo não formam o melhor casal a longo prazo. Mas por um tempo, os romanos tiveram suas batalhas navais, seus respingos e suas risadas, mesmo que a metade dos participantes não soubesse nadar e a outra metade não soubesse pilotar. Às vezes, nem mesmo o combate encenado era dramático o suficiente. Foi então que os organizadores lançaram o pacote de festa. Vendas nos olhos, grilhões, armas desiguais e um desrespeito geral pelas leis da física ou da decência comum. Por quê? Porque a justiça é chata, mas ver alguém tentar lutar vendado, hilário, para todos, menos para a pessoa com a venda. Uma reviravolta popular era pegar um lutador perfeitamente competente e tornar sua vida significativamente mais difícil em nome do entretenimento. Remover sua armadura, encurtar sua arma ou dar a algo completamente inútil como uma rede, ou pior, uma espada de madeira. Nada diz boa sorte, como entrar na arena segurando o que é essencialmente um graveto de um brinquedo de criança. Depois, havia os grilhões. Lutadores eram às vezes acorrentados pelos tornozelos, vistos ou ambos. Porque, claramente, se você já treinou para sobreviver a um duelo armado diante de milhares, o que você realmente precisa é ser fisicamente contido enquanto o faz. Bônus, isso torna o ato de desviar muito mais interpretativo. Alguns eram forçados a lutar enquanto amarrados um ao outro. Sim, um ao outro. Era chamado de corrida de 3 pernas da perdição. Ok, não oficialmente, mas deveria ter sido. Imagine tentar sobreviver com o pânico de outra pessoa ditando seus movimentos. Um tropeça, ambos caem e a multidão perde a cabeça. É claro que esses truques não eram usados em qualquer um. Gladiadores eram investimentos. Aqueles que atraíam multidões e tinham reputação eram poupados das instalações mais ridículas, a menos que a audiência estivesse entediada e o imperador quisesse rir. Então todas as apostas estavam perdidas. E não vamos esquecer do adversário surpresa ocasional. Você acha que está lutando contra um sujeito, e de repente, um alçapão se abre e sai um segundo. Ou, melhor, ainda algo com garras. Imagine uma luta de WWE onde o chão radicalmente cuspe um barco. A Roma Antiga fez isso, mas a sério. Nada disso estava no livro de regras, principalmente porque não havia livro de regras, apenas uma lista de verificação. É funny. É absurdo. Pode ser limpo depois da próxima luta? Você pode supor que o Coliseu romano, em toda sua brilhante caótica, concedia à sua audiência uma pausa entre os eventos. Um momento para se alongar, saborear algumas olivas, talvez conversar sobre quão bem os gladiadores estavam assessorados. E tecnicamente, sim, havia um intervalo, mas a verdadeira moda romana, até isso se transformou em performance. Bem-vindos aos Meridiani, o intervalo do meio-dia. Enquanto a manhã tinha caças de feras e a tarde prometia duelos de gladiadores, a hora do almoço era reservada para algo um pouco mais procedural. Execuções públicas,
porque nada combina com o seu pãozinho do meio-dia, como a ideia do império de devido processo. Os romanos tinham uma palavra para este tipo de diversão. Enquanto hoje temos game shows e competições culinárias, eles preferiam algo com um pouco mais de risco e significativamente menos regras. Entrava em cena o embate entre gladiador e amador, uma tradição peculiar, onde um assassino treinado confrontava, digamos, um padeiro com uma espada, ou um burocrata em meio a uma crise existencial. Estes não eram meros erros fortuitos, eram eventos meticulosamente planejados. Às vezes, os amadores eram voluntários, outras, criminosos condenados, e, em certas ocasiões, eram apenas homens que deveriam ter lido as letras miúdas. Gladiadores, ao contrário da lógica moderna dos filmes, não eram todos anônimos escravizados. Alguns eram voluntários, outros celebridades, e todos altamente treinados. Viviam em escolas, tinham treinadores e eram essencialmente atletas profissionais, mas com mais armadura e menos contratos publicitários. Agora, imagine confrontar um deles com alguém que aprendeu esgrima observando sombras na parede. O resultado era previsível, e esse era o propósito. Não se tratava de suspense, mas de espetáculo. A audiência não buscava uma luta justa, queria aplaudir o vencedor óbvio, enquanto fingia que o outro tinha alguma chance. Era a versão romana antiga de observar um esquilo tentando dirigir uma biga. E para o amador, bem, ele tinha opções. Opção 1, sobreviver o suficiente para ser levemente impressionante. Opção 2, sobreviver para que a multidão sentisse pena. Opção 3, ser atingido tão rápida e dramaticamente que a audiência risse e o imperador acenasse em aprovação. Se fosse particularmente charmoso ou dramático, poderia até ganhar um indulto. Os romanos adoravam uma boa história de azarão, especialmente se o azarão sangrasse na medida certa. Mas, na maioria das vezes, o desfecho era selado antes mesmo do início da luta. A multidão sabia, os lutadores sabiam, até o homem que varria a areia provavelmente sabia. Imaginemos que você foi acusado de um crime na Roma antiga. Talvez roubou algo, talvez olhou demais para a estátua do imperador, talvez seu vizinho simplesmente não goste de você. Parabéns, você agora está qualificado para uma aparição especial no Coliseu. E por aparição especial, quero dizer que você será apresentado a um leão, de perto, pessoalmente e provavelmente sem aviso. A damnatio ad bestias, ou condenação às feras, era uma tradição romana que levantava a importante questão. E se nosso sistema de justiça fosse também um zoológico? Era a solução de Roma para tudo, desde roubo até traição. Lance o acusado na arena, abra um portão, acione a música e o pânico. Os leões não eram gatos comuns, eram importados, muitas vezes do norte da África e tratados como artistas estrelas. Tinham transporte melhor que a maioria dos cidadãos e, às vezes, comida melhor. O prisioneiro, enquanto isso, recebia uma túnica e uma vaga sensação de perdição, sem armadura, sem arma, ocasionalmente um bastão, porque nada diz justiça como entregar a alguém um galho e dizer para torná-lo emocionante. Não era uma luta, era uma mensagem. O império não apenas punia você, ele transformava em parte do show. Quanto mais dramáticos seus momentos finais, mais a audiência aplaudia, mais o imperador sorria, e mais todos esqueciam que o aluguel estava atrasado. E sim, as pessoas traziam seus filhos. Por que ir ao fórum quando você podia ensinar a seus filhos lições de vida valiosas como não cometa fraude ou você será o almoço? Às vezes, os condenados surpreendiam a todos. Corriam, desviavam, escalavam coisas. Há pelo menos um relato de um homem que fingiu-se de morto tão convincentemente que o leão perdeu o interesse. Infelizmente, a audiência não. Eles garantiram que o show continuasse. Se você está pensando que isso parece excessivo, os romanos teriam concordado, mas apenas se você sugerisse não usar leões, o que arruinaria a estética. Só tão digamos que a luta com leões acabou e a multidão se saciou de ver prisioneiros desarmados fazerem amizade com o destino? O que vem a seguir? Naturalmente, vamos armar algumas pessoas e enviá-las de volta, mas com mais animais e mais estranhos. Entram as venationes, a versão romana de homem contra a natureza, se a natureza estivesse extremamente irritada e o homem estivesse usando sandálias de gladiador.
Estas eram caçadas encenadas, onde lutadores especialmente treinados, ou, sejamos honestos, quem estivesse disponível e não devesse muitos favores, recebiam armas e a instrução: tente não parecer nervoso. O Coliseu seria transformado numa falsa selva. Árvores, cenógrafos, areia importada, talvez até uns arbustos, se alguém tivesse o orçamento. Então animais velves eram soltos: leopardos, ursos, avestruzes, rinocerontes, crocodilos, basicamente qualquer coisa que pudesse pisotear, investir ou profundamente confundir a audiência. Esperava-se que os lutadores os combatessem com lanças, redes ou, em alguns casos, absolutamente nada útil. Há histórias de homens enviados com fundas ou bastões, o que é exatamente tão eficaz quanto gritar: "Por favor, pare!" para um javali em carga.